Olá pessoal, eu tô claro aqui com vocês. Então pessoal, depois da chegada da linha Zen 3, a AMD mesmo já vinha dizendo, já falava que seria o fim da linha para o socket AM4. E mesmo assim, apesar das diferentes gerações que o AM4 abrangeu, na verdade ainda abrange, pois ainda está está em vigor o socket AM4, o público parece que ficou mal acostumado com os sockets AM2 e AM3, pois já é possível ver o pessoal reclamando dessa mudança de socket do AM4 para o AM5, dizendo inclusive que a AMD aprendeu bem com a Intel e que agora a AMD vai passar a trocar de placa-mãe todos os anos que nem a Intel. Mas pessoal, assim ó, muita calma mesmo antes de proferar, essa fúria, porque não adianta sofrer por antecipação com essa mudança, assim, pois infelizmente chegam momentos em que as evoluções de arquitetura de fato exigem uma mudança do socket. E sinceramente, apesar da AMD ter aprendido bem com a Intel certas coisas, eu realmente espero que ela não adote esse estilo de sockets anuais como a Intel adota, pelo menos não agora. E antes de continuar, não te esquece de te inscrever aqui no canal, de dar o like no vídeo e também de ativar o sininho das notificações, para que tu fique por dentro de todas as novidades que eu sempre trago aqui no canal e também para me dar aquela forcinha que eu sempre estou trazendo materiais novos aqui para vocês. Combinado? Então, o que acontece? De acordo com o vazamento das informações que tiveram por parte da AMD, mecanicamente, o número de contatos desse novo socket AM5 vai subir dos atuais 1331 usados no AM4 para 1718 contatos no AM5. Mas, nesse ponto, o grande destaque é que a AMD vai finalmente aposentar o conceito PGA-ZIF de conexão do processador na placa-mãe, que é um conceito que apareceu nos 486 na virada dos anos 80 para os 90. Pois é. E esse conceito PGA-ZIF, para explicar assim, bem resumidamente para vocês, ele consiste da união de duas coisas que são as seguintes. O primeiro é o PGA, que é o Pin Grid Array, que explicando de uma maneira bem resumida, o circuito, no caso aqui, vou pegar aqui como exemplo, e aqui também vem a tradução do nome do PGA. O que acontece? O circuito todo ele é feito em cima de uma matriz de pinos, como vocês podem ver aqui no vídeo. Observem bem, vamos ver se a câmera vai focar direitinho. Mas o que acontece? O circuito todo ele é construído em cima de uma matriz de pinos. E o que acontece? Esses pinos aqui, então, permitem serem, no caso, inseridos em uma placa e a fixação, no caso do processador, no caso desses pinos, ela pode ser feita por pressão, ou seja, os próprios, no caso, o próprio conector, no caso do socket, ele tem um sisteminha de pressão que ele, vai apertar o pininho do processador, do circuito. Ou então pode ser por solda, ou seja, coloca ali no socket e depois, passa uma solda para prender ele no socket. Já o segundo conceito é o ZIF, que é o Zero Insertion Force, que traduzindo seria a fixação sem utilizar força. Antes do ZIF, eu não vou entrar no detalhe das siglas e nas diferenças, mas com o aumento da pinagem dos processadores, começou a ficar um tanto complicado de inserir, no caso, os circuitos nas placas, usando pressão para os pinos, então, entrarem no socket. E isso já dava, gente, acreditem, dor de cabeça com circuitos de 16, 32, 64 pinos. E no primeiro 486, que foi onde, vamos dizer assim, começou a ser usado o ZIF nos processadores, nós estamos falando de um número aproximado de 200 pinos. Então o que acontece? No ZIF, como nós já sabemos, você abre aquela alavanquinha ali na placa-mãe,
Então você coloca ali o processador sem precisar fazer força, praticamente porque abrir a alavanquinha ele vai simplesmente deslizar e entrar ali dentro do soquete. E quando você fecha a alavanca, basicamente existe um sistema de zigue-zague, vamos dizer assim. Isso estou explicando de uma maneira bem simplificada. Que ele vai pegar, ele vai cruzar e vai, no caso, abraçar, ou melhor dizendo, morder, no caso, os pinos do processador e deixá-los presos e fazer os devidos contatos ali com a placa-mãe. A questão é que no início dos anos 90, isso foi fantástico, mas atualmente com o número de pinos 6, 8, 9 vezes maior, pois como eu falei, nos 486 nós tínhamos algo próximo de 200 pinos, e aqui agora nós estamos falando, por exemplo, do socket M4 de mais de 1.300 pinos, e no caso agora do socket M5, mais de 1.700. Então o que acontece? É um sistema que, apesar de ter sido revolucionário na época ali dos 486, ele já vem se mostrando frágil há um bom tempo. Tanto que a Intel mesmo abandonou o PGA ZIF em 2004, lá no socket 775. Então a AMD com o socket AM5 vai adotar o sistema LGA, que é o Land Grid Array, onde os pinos, não sei se vai aparecer bem aqui na câmera, não ficam no caso agora no soquete e não no circuito como ficavam antigamente. Então, ou seja, nós temos um processador que não tem pinos. Agora, uma questão importante aqui é que essa questão de PGA ou LGA não tem relação de dominar ou não a tecnologia. Tem, na verdade, questões estratégicas e de custos. Até porque a própria AMD produz os processadores Threadripper com o conceito do LGA, sem falar também nos seus processadores para servidores que também são feitos como LGA. Agora, dentre as novidades que esse vazamento está trazendo sobre o socket M5, elas estão um tanto básicas no caso, e bastante óbvias ao meu ver, se a gente parar para analisar direitinho. Uma dessas questões, dessas inovações, é o suporte a memórias DDR5, o que realmente não é uma surpresa. O que causaria surpresa de fato é se esse suporte surgisse ainda no socket AM4. Agora, outra questão que vem alarmando os fanboys e haters é, no caso, o uso do PCI Express 4.0. E muitos já estão, no caso, chorando ou comemorando, no caso, por que não vai ser utilizado o PCI Express 5.0, já que a Intel vai usar nos Alder Lake o PCI Express 5.0. Mas a verdade é que simplesmente não teria sentido utilizar o PCI Express 5 já agora para a próxima geração de processadores. Até porque eu já expliquei nesse vídeo aqui sobre o PCI Express. Outra informação muito óbvia é que o socket M5 vai adotar os novos chipsets da série 600. Em princípio fala-se que seria uma série 600 de chipsets, mas ainda esse nome não está comprovado de fato. Agora, um aspecto que vai ter uma grande evolução, a meu ver, vai ser a questão da litografia do circuito integrado de I/O, que seria o que gerencia as entradas e saídas do processador. Porque atualmente em Zen 3, apesar de todo mundo ficar enlouquecido com a litografia de 7 nanômetros da linha Zen 3, no die de I/O, no caso ali no circuito de I/O, a litografia nesse ponto ela é de 14 nanômetros, isso mesmo. E o que acontece? Com essa evolução, a litografia dos núcleos Zen 4 serão 5 nanômetros e o circuito de I/O será em 6 nanômetros. E aqui sim eu acredito que nós poderemos ter um considerável ganho em termos de eficiência energética. Porque possivelmente a AMD pode ser que ela use isso a seu favor para conseguir um ganho geral de IPC, já que ela não precisaria economizar energia tanto nos núcleos. Mas isso, no caso, é eu que estou dizendo. A gente tem que esperar e ver o que vai acontecer nos próximos meses e o que vai ser revelado. Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários o que vocês esperam do socket M5. Então, pessoal, por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!